Olá, eu sou Natália Cuminali e começa agora mais um Veja Saúde. O tema de hoje é labirintite. Quem vai ajudar a esclarecer todas as dúvidas sobre esse tema é o Dr. Fernando Ganança. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, é um prazer. Doutor, o senhor é otorrinolaringologista, especialista em otoneurologia. O que é isso? A otoneurologia é a subespecialidade da otorrinolaringologia que se dedica ao estudo da audição e do equilíbrio corporal. Tá, então vamos começar explicando a diferença entre labirintite e tontura. É muito comum as pessoas confundirem as duas coisas? Muito. A tontura a gente define como uma ilusão de movimento. O paciente ele percebe errado a posição ou a movimentação dele próprio ou do ambiente onde ele se encontra. Então, ilusão de movimento. E que pode aparecer em diversas doenças decorrentes de afecções de vários sistemas do nosso organismo. Por exemplo? Um dos sistemas envolvidos é o sistema vestibular, que é aquele que inclui o labirinto. Mas a gente também pode ter tontura de origem cardiovascular, pode ser... Por causa de pressão baixa ou pressão alta? Sim, tá. Arritmias, por exemplo. A gente pode ter por causas neurológicas puras, até psicogênico a gente pode ter, assim como origem para a tontura. Por exemplo, uma pessoa ansiosa pode ficar tonta toda vez Pode que... Tá. hiperventilar, por exemplo, por causa de uma ansiedade, ou pode aparecer em casos de depressão e pânico, que é muito comum. Tontura faz parte, é um dos sintomas presentes em quem tem pânico. A causa mais comum de tontura é aquela do sistema vestibular. E como o labirinto faz parte do sistema vestibular, as famosas labirintopatias, mais comumente conhecidas como labirintites. Labirintite é um termo que a gente deixa para empregar para casos que são raros, em que há uma infecção do labirinto. O labirinto é a parte mais interna das orelhas. É uma situação rara, mas pegou o termo, todo mundo chama de labirintite, o mais correto seria labirintopatias. Tá, então a labirintite é uma infecção o quê? Por um vírus? Ou bactéria. Ou bactéria, tá. E que pode ser decorrente, por exemplo, de uma otite média aguda, ou ainda meningite, em que o agente infeccioso, o vírus ou a bactéria, ele vai para o labirinto. Tá. Pode deixar o paciente com perda auditiva, pode causar surdez e pode causar uma crise vertiginosa, então o paciente fica muito tonto e perde o equilíbrio e muitas das vezes o quadro é dramático, intenso, o paciente precisa ser internado porque não para em pé. Tá. E como que as pessoas diferenciam? Da onde que vem essa tontura? É um problema no meu labirinto ou é um problema, outro problema? Geralmente, quando é do labirinto, a tontura tende a ser com características de rotação, geralmente acompanhada de náusea, é o que nós chamamos de manifestações neurovegetativas. Então, náusea, vômito, a pessoa fica pálida, sua frio, pode ter até diarreia, muito mal-estar. Pode vir acompanhado também de sintomas auditivos, em algumas das labirintopatias, como perda auditiva, zumbido, intolerância a sons, distorção sonora, começa a ouvir meio metálico. E isso lembra as labirintopatias. Geralmente, quando a tontura não envolve aquela ilusão de movimento, é mais uma sensação de desfalecimento, nós chamamos de pré-síncope ou síncope, então escurece a vista. Parece que você vai desmaiar, né? Vamos traduzir. Isso, parece que vai desmaiar. Não fala a favor do labirinto. Fala, por exemplo, de causas ou neurológicas ou cardiovasculares. Tá. E tem algum exame que você faz para saber se é do labirinto ou não? Sim. Em primeiro lugar, um pouquinho antes dos exames, Tá. A história clínica é fundamental. Porque na história clínica nós esmiuçamos um pouquinho melhor esse sintoma tontura, a gente verifica se realmente é a tontura do labirinto ou não. Então é nossa obrigação fazer esse diagnóstico diferencial e pelo tipo de tontura a gente já pode desconfiar se é do labirinto e se não for encaminhar para o especialista adequado. E a gente gosta muito de esmiuçar as características, por exemplo, o tipo, como é a tontura, a duração, a frequência, a periodicidade, ela é diária, é semanal, os fatores de piora. Piora quando eu tomo um remédio, piora quando eu levanto rápido, piora quando eu faço exercício, etc. Sintomas associados, eu tenho sintomas neurológicos junto, por exemplo, enxaqueca,
é muito comum a associação de enxaqueca com tontura, ou associação de tontura com perda auditiva. Então, pelos sintomas associados, a gente também vai pensando, a gente exclui algumas causas e vai pensando em algumas causas de labirintopatia e que a gente vai confirmar, e sim, com alguns exames. Exames que vão testar a audição, por exemplo, a audiometria, exames que vão testar a função do labirinto relacionado ao equilíbrio corporal. Então, a gente vai estimular o labirinto para saber se aquele labirinto está respondendo dentro de uma faixa de normalidade, a mais que o normal ou a menos que o normal, por exemplo, em caso de uma lesão definitiva. Faz parte ainda da nossa investigação avaliar o equilíbrio, então, como é o equilíbrio daquele paciente com olhos abertos, olhos fechados. Mas é um exame que você testa mesmo o equilíbrio ou não? Existe, assim, alguns testes bem padronizados para a gente ver o comportamento quando o paciente, por exemplo, ele deambula, então, a marcha daquele paciente, ou ainda até... Se ele anda torto. Se ele anda torto, se ele Tá. tem um desvio, se ele tem quedas. Por exemplo, o paciente ele pode ter uma marcha ruim, um equilíbrio ruim, por exemplo, problemas osteomusculares, um problema articular, muscular, neurológico, por exemplo, uma neuropatia periférica. A gente vê que em idosos, até unha comprida, que às vezes eles têm dificuldade de cortar a unha, pode ser uma causa De desequilíbrio? de perturbação do equilíbrio. Olha só. Então, o exame físico é muito importante também. E existem até testes mais sofisticados, como a gente chama de posturografias, que são plataformas sobre as quais os pacientes eles ficam apoiados, descalços. De pé? De pé. E aí o paciente ele é convidado a fechar os olhos, ficar em cima de uma espuma ou de um travesseiro. Claro que tudo isso feito sobre segurança, né? Ele geralmente usa alguns coletes presos em estruturas metálicas para não ter risco de quedas, mas em que a gente pode avaliar o equilíbrio dele em diversas condições sensoriais e ver o que está causando aquele desequilíbrio. Então, se é um problema visual, se é um problema articular, muscular, se é do labirinto, ou, como em idosos, que é comum, uma conjunção de causas. Então, a gente chama de multifatorial. Então, é muito comum o idoso não enxergar tão bem. A gente sabe que com a idade diminui força muscular, amplitude articular, as fibras do nervo que sai do labirinto diminuem, número de células também. Enfim, há uma somatória de pequenos déficits que acabam resultando num equilíbrio deficitário. Então, é mais comum em idosos? É proporcional, a prevalência das labirintopatias é proporcional à idade. Então, ela vai ficando cada vez mais comum à medida que aquele organismo vai ficando mais velho. Muito por conta de um acúmulo de doenças sistêmicas que acometem esses diversos sistemas relacionados ao equilíbrio. Por exemplo, hipertensão arterial, diabetes, doenças reumatológicas, etc. Que acabam acometendo vários desses sistemas, e acabam prejudicando e se somando, resultando num equilíbrio ruim para os idosos, especialmente. E daí qual que é o tratamento, independente da idade? Existem algumas opções terapêuticas. Então, existem tratamentos para crise. A crise é aquela situação em que um labirinto está funcionando muito diferente do outro e o cérebro fica confuso, sem saber se acredita naquele que está funcionando bem ou no outro que está alterado. Essa situação cria uma perda de equilíbrio que pode ser acentuada, aquelas manifestações neurovegetativas de náusea, vômito, muito desconforto e a tontura que pode fazer com que o paciente caia ou tenha que parar com o que esteja fazendo. Então pode comprometer atividades domésticas, laborais, o paciente tem que parar o trabalho e às vezes continua por horas e até dias. Nessas situações, o tratamento de escolha são os medicamentos que agem rapidamente, que são potentes, muitos deles que podem ser dados via endovenosa, em ambiente de pronto-socorro, para acalmar o labirinto, passar aquela tontura e tirar aquele mal-estar das náuseas, do vômito, etc. Muitos casos são crônicos. Nesses casos crônicos, nós temos alguns medicamentos também,
Mas aí entra uma opção terapêutica muito valiosa que corresponde ao que nós chamamos de reabilitação vestibular ou reabilitação do equilíbrio corporal, que era realizada por meio de exercícios de olhos, de cabeça e do corpo. Como se fosse uma fisioterapia para o labirinto. Exatamente. Tá. Então vai estimular a região do cérebro relacionada ao equilíbrio corporal para provocar o que nós chamamos de um fenômeno de adaptação, que seria a recuperação da função do equilíbrio corporal à medida que a gente vai executando determinados exercícios. É como se o cérebro aprendesse a funcionar adequadamente à medida que nós estimulamos com exercícios geralmente mais desafiadores. Você começa bem de leve, vai aumentando o grau de dificuldade aos poucos, mas que funciona muito bem para idosos, para grávidas, por exemplo, que não podem tomar medicamentos. Quando há uma lesão intensa, decorrente, por exemplo, de cirurgias otoneurológicas ou de algum trauma na orelha, e que a médio e longo prazo tem um resultado muito bom. Agora, para uma pessoa que está em crise, do nada ela começa a sentir tontura, qual que é a primeira indicação? Senta, deita, toma água, o ideal sal, enfim. É ficar em repouso e, se possível, deitar para evitar uma queda. E mexer o mínimo possível a cabeça. Porque lembra que eu comentei daquela assimetria de informações de um labirinto que está bom e do outro que não está? E como a função do labirinto é detectar os movimentos da cabeça, se ele não estiver funcionando bem e a gente movimentar, ele vai mandar mais mensagens erradas, inadequadas para o cérebro. E mais confusão vai criar, mais tontura. Então, o ideal é ficar em repouso e mexer o mínimo possível a cabeça. Se o mal-estar e a tontura persistirem, é recomendável que o paciente procure uma ajuda médica em algum pronto atendimento, principalmente se ele estiver vomitando, porque ele não vai conseguir ingerir medicamentos via oral. E lá o médico ele vai fazer aquele diagnóstico diferencial, então é do labirinto, não é do labirinto, é neurológico, então vamos encaminhar para o neurologista, etc. E já vai hidratar o paciente, porque muitas vezes pelos vômitos pode até causar desidratação, vai dar medicamentos para acalmar o labirinto, para acalmar o próprio paciente, porque às vezes ele está tão desesperado. É muito comum um paciente entrar no pronto-socorro com uma sensação que vai morrer, que ele tem uma doença grave, que ele está infartando, que é um AVC, de tão ruim que é a crise vertiginosa, que é a sensação da crise. Então é muito importante a gente fazer esse diagnóstico, acalmar o paciente, olha, não é do labirinto, está tudo bem. E isso a gente só vai conseguir isso num ambiente de pronto-socorro. E o que deflagra a tontura? Aí não necessariamente a labirintite, um problema no labirinto. Pode ser álcool, pode ser café, pode ser... Pode. Existem muitas causas, mais de 100 causas. Então, a gente tem. Então, vou começar por esses fatores que você lembrou. A gente tem algumas substâncias tóxicas para o labirinto, que podem ser o álcool, o próprio cigarro, drogas ilícitas e medicamentos. São vários medicamentos, se a gente observar nas bulas, a tontura está presente em quase todas as bulas. Mas existem medicamentos que têm uma chance maior de cursarem com tontura. Alguns antihipertensivos, alguns diuréticos, por exemplo, alguns anti-inflamatórios, alguns antibióticos, principalmente de uma classe chamada aminoglicosídeos, que podem irritar o labirinto e acabar lesando as células lá do labirinto. Então, uma causa tóxica, bem lembrado. Causas traumáticas. A gente pode ter tontura, desde uma batida na cabeça, em que a lesão é das células, e aí o paciente ele pode entrar numa crise. Traumas com fratura do osso temporal, que é o osso que envolve a orelha, e traumas por pressão, diferença de pressão, que nós chamamos de barotrauma, por exemplo, em quem mergulha e não faz aquela equalização, ou quem voa e está resfriado e também não consegue equalizar a pressão da orelha média dentro do tímpano. Voa assim, viagem de avião. Viagem de avião. Por isso que é bom fazer aquela manobra e não está resfriado.
E Isso é uma principalmente dica boa. principalmente voos curtos, que logo sobe, logo desce. Quando os voos são mais prolongados, dá tempo de equalizar mais a pressão lá dentro da orelha média. Por que eu estou comentando? Como é que funciona isso? Se não entrar ar na orelha média, lá por aquele canalzinho que comunica o nariz com o ouvido, a tuba auditiva, fica uma pressão negativa que pode, por contiguidade, irritar o labirinto. Se essa pressão negativa ela persistir, pode ter uma lesão maior no labirinto. E isso piora à medida que o avião desce, porque lá em cima a pressão é menor, na superfície é maior, a pressão vai aumentando de fora para dentro e não tem essa equalização. E outros traumas, por exemplo, como traumas acústicos. Então, por exemplo, um estouro de um rojão próximo da orelha, toda aquela energia mecânica liberada pelo som pode atingir o labirinto e cursar tanto com perda auditiva como com tontura. Mas, por também. exemplo, um fone de ouvido muito alto não é para tanto? Não é para tanto, Tá. mas não é recomendável o uso por longos períodos numa intensidade sonora elevada, porque o fone de ouvido concentra muito ali a energia sonora, a energia mecânica do som. Então não é bom a exposição por períodos prolongados e nem intensidades elevadas. Tá. E uma pessoa que tem essa propensão à tontura ou algum problema no labirinto, ela nunca pode ir numa montanha-russa, por exemplo, um parque de diversão? Pode, é uma ótima pergunta, porque é assim, tem pessoas que já nascem com uma hipersensibilidade do labirinto e que mesmo não tendo nenhuma doença lá do labirinto, elas têm uma hipersensibilidade e passam mal. Nós chamamos de mal do movimento ou cinetose. Sim, Isso, carro, você não pode ler, carro, fica mexendo avião, no celular. navio, simuladores, e muitas vezes aqueles filmes em que se mexe muito a câmera, já podem provocar esse mal-estar. E até mesmo alguns estímulos visuais, como por exemplo, tem gente que não pode olhar numa blusa xadrez que passa mal, ou imagens, aquelas listras pretas e brancas das calçadas de São Paulo e do Rio de Janeiro, que aquilo já irrita, principalmente quem tem enxaqueca. Então, estímulos luminosos podem. E a gente tem a cinetose, todo esse mal-estar decorrente das doenças do labirinto. Por que eu falei depende? Porque tanto na situação em que o paciente já nasce com essa hipersensibilidade, quanto nas doenças, a gente pode tratar e tirar essa hipersensibilidade. O paciente que não podia ir no simulador da montanha-russa, por meio daquela reabilitação vestibular, por exemplo, ele fica mais resistente àquelas acelerações da montanha-russa e poder ir sem problemas. Tá. E a mesma coisa naqueles pacientes que têm uma labirintopatia, que a gente pode tratar e resolver. Doutor, infelizmente nosso tempo está acabando, mas antes de terminar, eu queria que o senhor desse algumas dicas, então. Eu sei que precisa ir no médico, precisa tratar direitinho, mas assim, para essas pessoas que têm um pouco essa tensão do movimento, que elas passam mal, o que você pode dizer para elas? Bom, de uma forma geral, a vida mais saudável possível. Então, são vários os gatilhos, os fatores que podem irritar o labirinto, causando uma labirintopatia ou piorando uma labirintopatia que já exista. Então, dormir pouco é ruim, comer mal, alguns erros alimentares, como por exemplo, jejum prolongado. A gente considera jejum prolongado ficar mais do que 3 horas sem se alimentar. Isso é ruim para o labirinto. Ingestão abusiva de alimentos ricos em açúcar refinado, como por exemplo doces, refrigerantes, muito chocolate, tudo isso em excesso também acaba irritando o labirinto. Não beber água também é ruim. Cafeína em excesso também serve como um irritante. O que é excesso? Mais de 3? Mais de 3, Tá. mais de 3 xicrinhas de café. O que é muito comum isso no dia a dia. O sedentarismo. É bom para o labirinto a movimentação, estimular o labirinto. Então, atividade física regular, que é bom para a saúde como um todo, desde que não haja nenhuma contraindicação médica. E se a pessoa enjoa no carro, se enjoa, se vai para um parque de diversão? Isso. Então, assim, é melhor evitar e tentar descobrir o que está causando. Em embarcações é muito interessante que existem algumas dicas. Por exemplo, o paciente ficar mais, quando possível, no meio da embarcação, que é
quando oscila menos. Se vai para um cruzeiro, então escolhe aquelas cabines também. Isso. Tá. Outra, evitar cheiros fortes. Por exemplo, se é um barco menor, às vezes aquele cheiro da gasolina queimada, do óleo, aquilo acaba enjoando. Você vai fazer uma travessia que é mais curta, evitar entrar no barco com um estômago muito cheio. Então, fazemos uma refeição mais curta. Evitar cheiro de cigarro, que para muitos acaba incomodando bastante. Tentar olhar no horizonte, acompanhar o movimento do próprio barco. E em carros é muito interessante, porque quem tem isso acaba sofrendo muito menos se for guiando. Por quê? Porque quando a gente guia, a visão está informando de forma muito semelhante aquilo que o labirinto está sentindo. A aceleração, a brecada, a curva para um lado, a curva para o outro. Então, guiar para essas pessoas é melhor do que ir do lado na frente, do que ir atrás, que costuma ser pior. Muito pior. E muito pior ainda se a pessoa não estiver acompanhando, né, para onde o carro está, não estiver lendo, por exemplo. Porque aí o labirinto está sentindo toda essa movimentação e os olhos não saem das letrinhas lá do livro e não estão informando sobre o movimento. Legal, super legal. Muito obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço, disponha. É um prazer. Obrigada. O Veja Saúde termina agora. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.